Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim gravar essa videolive curta, mas com o objetivo de passar algum conhecimento e dividir alguma informação com vocês, tá bom? Hoje estive pensando e o que eu gostaria de comentar com vocês é sobre o medo de cachorro. Às vezes é uma coisa tão simples e por ser tão simples, às vezes nem sempre é comunicado, né? Nem sempre é explicado o conteúdo com esse teor. Então eu gostaria de uma forma simples, passar algumas explicações, porque existem pessoas que já foram mordidas por são muitas coisas, mas eu fiz de uma forma sucinta, algumas dicas que podem ser usadas no dia a dia. Então, o que eu queria falar para vocês aqui hoje é que, primeiramente, se vocês gostarem desse vídeo também, vocês compartilhem, deixem um curtir no final desse vídeo, para que tenha um alcance e há muito mais pessoas que possam sofrer desse mesmo medo. Então vamos lá, pessoal. A dica hoje é sobre o medo de cachorro. Uma dica que eu costumo usar nos meus atendimentos com as pessoas que têm medo de cachorro, e eu vou deixar aqui para vocês hoje, é uma dica muito, muito importante. Então a dica que eu daria para vocês é o seguinte: se você tiver que sair para algum local que for ter cachorro, se você tiver que enfrentar alguma situação desse tipo, e vocês não estão acostumados, eu ensinaria para vocês, se você for um adulto ou se você for uma criança, dentro da técnica de respiração, de inspirar e respirar, toda vez que você inspira e respira, eu queria que vocês imaginassem entrando dentro de uma bolha. Toda vez que você for ter que lidar com um cachorro, qual você ter que superar um trauma, uma dificuldade, antes disso acontecer, trabalhe isso no campo da imaginação. Então, antes de você se colocar no campo da realidade, faça esse exercício. Esse exercício é muito bom. Você inspira e respira. E cada vez que você inspira e respira, né, faça o máximo de tempo que você puder, antes de você ter que ter contato com o animal. Você inspira e respira. Para treinar a mente e condicionar ela a ter um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de paz. Porque no futuro, quando vocês forem somente respirar, vocês vão lembrar desse exercício proposto a vocês e vocês vão se sentir melhor. Então, assim, se for um filho de vocês, porque no caso eu passo exercício tanto para adulto como para criança. Porque criança carrega memórias que atrapalham a vida adulta. Então, tudo é memória, né? Então, os exercícios que eu faço é para trabalhar a memória. E às vezes nós temos memórias boas e memórias ruins que podem se transformar em sentimentos ruins, em comportamentos ruins, em bloqueios também emocionais, né? Então a dica hoje, se for uma criança, pede para ela respirar, inspirar e respirar. E cada vez que ela inspira e respira, peça para ela imaginar que está sendo enchida uma bolha, né? Está sendo enchida uma bolha. E se for com adulto, a mesma coisa. Imagine que você está enchendo uma bolha em volta de você. Então, toda vez que você inspira e respira, esse soltar do ar está enchendo uma bolha. E cada vez que você inspira e respira, essa bolha enche cada vez mais. E essa bolha, ela flutua, ela sai do campo da preocupação, ela flutua. Então, ela estando flutuada, imagine que você está protegido ao sair de casa, que você vai se sentir muito bem, que você não vai ter problema algum. Sempre faça esse exercício da bolha. Imagine você enchendo uma bolha, no qual você vai ficar dentro, para que você possa sair. Faça esse exercício. E ao fazer esse exercício, que estiver próximo dessa bolha, tenta fazer um exercício mental. Estando tenta imaginar você próximo de um cachorro, seja ele manso ou não. Tenta imaginar você próximo desse cachorro, mesmo você fisicamente não estando. Tenta imaginar você mentalmente próximo do cachorro. E quando você chega próximo do cachorro, aquele cachorro que você acha que é nervoso, e aquele cachorro que você acha que tem medo, tenta imaginar a figura desse cachorro. E quando você imaginar a figura desse cachorro, eu peço para vocês dar uma olhadinha. Será que esse cachorro ele é ruim com todo mundo? Ou foi só sem querer, você teve um dia que o cachorro não estava bem, que ele latiu, ele estava meio assustado, ele estava com fome, ele latiu e te assustou? Ou realmente ele tem momentos que ele é bom? Esse cachorro,
Ele é bom com os filhotinhos dele ou ele é ruim? Então, se o cachorro é bom com o filhotinho dele, naquele dia ele foi ruim com você e você ficou traumatizado, então não significa que o cachorro seja mau o tempo todo. Então, procura perceber. Procura imaginar. Quando você passar pelo cachorro que você tem medo, procura observar. Ele realmente foi um dia que você passou que ficou um registro na sua memória de que ele era ruim? Ou ele é ruim com o dono dele também? Se você vê que ele não é ruim com o dono dele, então não significa que ele seja ruim o tempo todo. Não significa que aquele cachorro seja completamente bravo, né? Então existe algum acontecimento que fez com que ele ficasse bravo. Que pode ser que tenha acontecido isso num dia infeliz no qual a sua mente imaginou somente esse contexto, esse pedaço de que o cachorro não estava no dia bom. Mas tudo bem. Quando você... Olá, Michel, tudo bem? Quando você tiver o medo de cachorro, você tenta imaginar se o cachorro, ele não é ruim, se o cachorro, no caso... Olá, Neca, seja muito bem-vinda. Por exemplo, se o cachorro, ele não é mal com o dono dele, se o cachorro, ele não é mal com outras pessoas, então, assim, muitas vezes o nosso cérebro, ele memoriza as coisas que ele teve impacto primeiro. Aquele primeiro impacto que foi tido, ocorrido, é o que fica como registro nas nossas memórias. E esses registros é dado o nome de trauma, alguns traumas emocionais. Então, essa dica que eu estou passando para vocês é sempre usar a técnica da respiração. Respira e inspira, se imagine dentro de uma bolha. Porque você se imaginando dentro de uma bolha, aquele medo vai sumir. E esse medo sumindo, ou pelo menos ficando neutralizado, você vai conseguir usar raciocínio e vai conseguir perceber. Poxa, aquele cachorro que eu tinha medo, aquele cachorro que eu não tinha condições de passar por ele devido a um trauma que eu passei, às vezes pode ter sido até uma mordida. Às vezes tem criança que tomou um susto de uma ameaça de uma mordida e fica com aquela imagem mental registrada, e essa imagem mental registrada ela se perpetua pela vida inteira. E nos meus atendimentos com criança e nos meus atendimentos com adultos, é claro, é nítido. Dá para perceber que muitas coisas que se fossem resolvidas na infância teria muito transtorno que não precisaria ser levado para a vida adulta, como esse. Às vezes uma percepção errada de um cachorro, é uma coisa tão simples e pouco comentada e divulgada, pode atrapalhar a condição de coragem durante o desenvolvimento da adolescência e também o desenvolvimento da vida adulta, e tem pessoas que passam pela vida inteira com esses tipos de bloqueios emocionais e não compreendem o porquê. Então o exercício é simples, sempre inspire e respire. Se for um filho teu, se for uma criança pequena, fala filho, se imagine você dentro de uma bolha. Cada vez que você inspirar e respirar, imagine que você está dentro de uma bolha de proteção, antes de você sair em direção daquilo que você tem medo. Aí a mente da criança vai sendo condicionada a novas trilhas mentais, a novas possibilidades de ser formado novos neurônios de coragem. E o que acontece? Cada vez que a criança ou o adulto que tem medo de se expor perante um trajeto, que tem um cachorro que faça ela sentir aquele medo, estou explicando essa situação referente ao cachorro, mas isso pode ser usado para as demais situações da vida em que o medo é equivalente. Então, eu gostaria de dizer para vocês que, no caso do medo do cachorro, sempre observe se o cachorro não tem medo, se o cachorro é amoroso com o dono e com você, num certo dia você ficou assustada porque de uma ameaça que ele te fez, de uma ameaça que ele aparentou passar, então não significa que o cachorro seja nervoso o tempo todo. Então uma crença já vai cair, uma crença negativa já vai cair. E se o cachorro não é nervoso o tempo todo, então se o cachorro não é nervoso o tempo todo, então assim, é bom trabalhar na memória da criança ou do adulto que sente esse medo de passar próximo a um cachorro, no caso que é o assunto hoje, é bom trabalhar na mente dele. Poxa, o cachorro ele é ruim com os filhotinhos dele? Você já reparou? Não. Por quê? Porque naquele dia você só reparou o medo, você só reparou o cachorro no pior dia. Se nós temos um dia que nós não estamos bem, o cachorro pode ter passado por um susto e sem querer ele te assustou também? Pode.
Então, assim, é um animalzinho. Então, se ele cuida muito bem dos filhotinhos dele, se ele cuida muito bem, se ele se dá muito bem com o dono dele, então às vezes ele pode só ter se assustado, seja lá por qualquer outra circunstância, naquele dia ele se assustou e passou a te assustar também. Então é muito importante esse exercício, o exercício da bolha, de inspirar e respirar, se colocar numa condição, antes de tocar nessa ferida de medo, é melhor condicionar nossa mente, nosso psicológico, a um ambiente de paz. Então essa bolha, que vamos chamar de bolha da proteção, cada vez que você inspira e respira, peça para a criança, ou se for você que tem o medo do cachorro, tenta se imaginar antes de se colocar no trajeto, antes de sair para algum lugar que lhe causa medo ou mal-estar, tente imaginar você dentro dessa bolha, você em paz, e naquela bolha ninguém vai te alcançar. Naquela bolha é uma bolha de proteção. E dentro dessa bolha, tente imaginar todas as condições que pode acontecer. Por exemplo, se o cachorro aquele dia te deu um susto e você ficou mal, tente imaginar assim, poxa, eu posso ter um dia que eu não estou bem, e por que o cachorro também pode ter um dia que ele também não esteja bem? Agora, dentro dessa bolha, procure imaginar você dentro dela, protegido e protegida. Tente imaginar você dentro da bolha e tente imaginar assim, peraí, se o cachorro fosse mal com o dono e fosse mal com todo mundo, ele estaria com um protetor da face, ele estaria com uma coleira, ele estaria com uma corrente, e mesmo assim eu tomaria as cautelas. Então, antes de você se declarar com medo total de um cachorro, procura sempre pensar nas possibilidades. Antes de ter medo, fala assim, será que antes de eu me expor, eu posso perguntar para o dono se eu posso me aproximar ou não? Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitos medos que foram criados, é justamente pelo fato da gente condicionar nossa mente a um evento, às vezes, não comum que aconteceu e que nós levamos como se fosse uma coisa que deveria ser um fato permanente. E não é um fato permanente. Às vezes foi só uma variável que aconteceu, mas que de fato não justifica que aquele medo que nós estamos sentindo seja um medo que deva ser levado a sério, e até mesmo ao ponto de evitarmos tudo na vida por causa de uma coisa mal resolvida. Então o que eu queria passar para vocês hoje era isso. Se vocês tiverem o medo do cachorro, façam o exercício de encher uma bolha. Imagine que antes de você se colocar, no caso do trauma do cachorro, antes de você se colocar perante o cachorro de novo, condiciona a sua mente a ficar dentro de uma bolha, e dentro dessa bolha você tem uma proteção, tem uma segurança, e ninguém vai te alcançar ali. A partir daí você liberta a sua mente para poder ir para o passo 2. Imagina, tenta lembrar se o cachorro obedecia o dono dele. Se o cachorro obedece, então ele não é um cachorro que não tem nenhum tipo de critério. Ele gosta do dono e não é totalmente ruim. Então a dica de hoje é o seguinte: muitas coisas nós fechamos a nossa mente para um evento variável que pode ter acontecido, e temos aquilo como atribuímos a isso a todos os tipos de cachorro e evitamos todos os tipos de cachorro, e não é verdade. Às vezes foi só uma situação simples e nem não planejada que ocorreu, e foi um dia que o cachorro estava bravo por alguma circunstância, ele sentiu medo, ele sentiu alguma situação que, sei lá, estava com fome, aconteceu alguma situação indesejada e ele teve um comportamento não esperado por você ou pela criança, e isso não pode ser perpetuado como uma regra, né? Como uma regra que isso deve se estender a todos os cachorros. Então a dica de hoje é o seguinte: toda vez que bater o medo, pense assim, ele é ruim com o filhotinho dele? Pelo que eu vejo, não. Ele é ruim com o dono dele? Pelo que eu vejo, não. Então será que ele não só está assustado com você? Será que ele só não está com medo também, mais do que você mesmo? Tenta imaginar a linguagem do cachorro dentro dessa bolha. Será que ele também, você não sente medo de outras pessoas? E tem uma reação? Às vezes o cachorro passou um pouquinho de medo para você, às vezes num comportamento que você não esperava, porque ele também estava com medo de você. Era simples assim. Então a mensagem que eu queria passar para vocês hoje é o seguinte:
nunca fecha um trauma, uma dificuldade. Oi, Mícia, tudo bem? Silva, Cecília, muito obrigado pela presença de vocês. Às vezes nós fechamos um trauma, às vezes lá da infância, é uma memória mal resolvida, que se fosse resolvida por um outro ângulo, e a gente conseguiria superar várias dificuldades, vários desafios, e nós conseguiríamos ter mais saúde e muita energia, porque das pessoas que eu atendo, sejam adultos ou crianças, eu fico feliz quando eu consigo prevenir crianças, que no caso eu atendo hipnose de adulto e hipnose de criança, né? Porque eu acredito que seja relevante ajudar as crianças a se defenderem desses traumas. Tem muitos adultos que às vezes sentem o medo e nem sabem por que sentem o medo. E às vezes o medo foi gerado no útero da mãe. Quando a gente faz uma regressão com hipnose, a regressão é facilitar a mente as lembranças, não precisa ser falado tudo, não é isso. Mas a gente cria condições em que a mente consiga se, dentro do subconsciente, dentro de um diálogo, a pessoa consegue ter acesso que muitas vezes sozinha ela não conseguiria ter. Um estado de foco e concentração em que ela consegue acessar o momento que aconteceu o evento. Só que às vezes a criança, por exemplo, no trauma do cachorro, isso acontece muito com crianças. Às vezes a criança fica com medo e leva esse medo para todo tipo de cachorro. Esse tipo de medo ele pode ser usado para todos os tipos de situações que você possa imaginar. Hoje eu estou ilustrando o medo de cachorro. Às vezes um cachorro latiu, estava mais assustado do que você, mas como a sua mentalidade, geralmente esses traumas são instalados do 0 aos 12 anos de idade. Então, do 0 aos 12 anos de idade, a mente humana ainda está em formação. Então, o que acontece? Tudo o que acontece na mente humana, ela ainda não está conseguindo interpretar o que é muito bom, o que é muito ruim. Tudo o que acontece, ela leva como se fosse uma coisa normal. E aquele contexto de crença e de acreditar o que aconteceu acaba ficando como se fosse uma realidade, e às vezes não é. Então eu queria passar para vocês aqui hoje essa simples informação. Antes de fechar qualquer critério sobre o medo de cachorro, procure examinar se ele tem cachorrinho. Eu machuco os filhinhos dele. Então ele não é um cachorro totalmente ruim. Ele fica mordendo o dono dele. Então ele não é um cachorro totalmente ruim. Você teve um dia infeliz em que o cachorro estava mais assustado do que você e ele teve uma reação que você não estava esperando. Foi só isso e simples assim. Porque um cachorro que é nervoso, ele é conduzido de uma outra maneira, a liberdade dele é um pouco mais restrita por correntes, né? Por colocar um colar na garganta, por uma coleira, né? Para o cachorro poder também se autoproteger. Então se desbloqueiem desses medos de cachorro, pelo amor de Deus, tá bom? Se você ainda sente que esse medo te atrapalha, antes de você sair todos os dias, faça o exercício da respiração e imagina que você vai sair e vai ficar dentro de uma bolha. E cada mais você imagina, mais essa bolha sobe e você está dentro dela. Então você está protegido. E quando você encontrar o cachorro, você vai imaginar: se ele latir para mim, ele está com fome, ele está assustado comigo mais do que eu estou com ele, e tudo bem, eu não vou me assustar porque ele também está assustado. Simples assim, tá bom? Então a mensagem que eu queria passar para vocês aqui hoje é para vocês poderem tentar entender também a língua, imaginar a língua dos cachorros, a língua dos animais. Às vezes eles também têm um comportamento que nós não esperamos, mas é simplesmente porque eles não estão no dia bom, não estão num dia legal. E às vezes eles ficaram assustados, acabaram nos assustando, nós já estávamos mais assustados do que eles, e vejamos essa impressão como uma realidade de vida. E não é, tá bom? Hoje eu queria passar essa mensagem para vocês. Existem muitos outros exercícios para desbloquear o medo do cachorro, tá bom? Se você tiver alguma criança que você conhece, peça para ela imaginar a bolha da segurança. Pede para ela inspirar e respirar. E cada vez que ela respira, esse assopro, ela está enchendo a bolha da segurança dela. E isso é um exercício muito bom. Fala, respira, e cada vez que você respira, essa bolha vai crescendo em volta de você. E você se sente bem protegido. E quando a pessoa se sente bem protegida, peça para ela imaginar se o cachorro mordeu, no dia que aconteceu o evento dela ter ficado com medo, se o cachorro mordeu o dono dela. Não, ele obedeceu. Então, se ele obedeceu, ele é um cachorro que ele tem uma certa... ele não é totalmente ruim.
Foi apenas um evento que ele estava assustado e você estava mais assustado com ele, e isso ficou registrado como uma verdade que na verdade não é totalmente verdade. Tá bom? Então, se vocês precisarem de ajuda para alguma coisa, eu consigo ajudar tanto crianças como adultos, tá bom? Qualquer tipo de trauma, bloqueio. O assunto hoje foi ajudar vocês a superar um pouquinho o medo do cachorro, tá bom? Desejo uma boa tarde para vocês, um ótimo domingo, e se vocês gostaram, por favor, compartilhem o meu vídeo, curtam, e muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Um abraço e fique bem, pessoal.